As principais hashtags da manhã de hoje no Twitter são quase todas ali tomadas por Campeonato Brasileiro, pela repercussão da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e especificamente envolvendo, pelo menos de forma geral, o Flamengo. O Flamengo, a gente pode afirmar que virou um novo candidato aí, ou pelo menos enfim se firmou como candidato ao título brasileiro dessa temporada. O Flamengo se junta a Botafogo e Palmeiras na parte de cima da classificação. Os dois também venceram na rodada, os 3 times venceram na rodada. Aliás, só os 3 e o Inter venceram na rodada. O resto dos jogos terminaram todos empatados. Corinthians e Vasco, na outra ponta da classificação, que a gente já vai mostrar para vocês, seguem afundados ali. Já vou até abrir. Aliás, antes eu vou mostrar para vocês os resultados da rodada aí. Goiás e Fluminense empataram em 2-2. Pera aí, deixa eu colocar aqui na ordem. Vamos pela ordem aí dos jogos de sábado. Coritiba e Santos empataram sem gols. Bahia e Cruzeiro empataram em 2-2, num jogo muito mais movimentado. Corinthians empatou com Cuiabá em 1-1. Atlético Mineiro e Bragantino empataram em 1-1. E aqui eu destaco que Eduardo Cudê não é mais técnico do Atlético Mineiro. Se demitiu ou foi demitido, acho que esse assunto vai acabar indo para a justiça para ver quem que vai pagar multa para quem ali, mas ele deixou o comando do Atlético Mineiro, se despediu no vestiário e aí ontem o Atlético Mineiro confirmou a saída do Cudê do comando do Galo. Botafogo 2-0 no Fortaleza, segue líder do campeonato, segue o líder também aí para felicidade do Elder Dragon aí no nosso chat. América Mineiro e Atlético Paranaense, mais um empate em 2-2 na rodada. Uma baita recuperação do América Mineiro nesse jogo. São Paulo e Palmeiras, um jogaço da rodada também, disputado no Morumbi ontem, 4 da tarde, com vitória do Palmeiras. Por mais que o São Paulo tenha jogado muito bem até, ou pelo menos acima das expectativas para quando alguém enfrenta o Palmeiras aí nesses últimos anos, e o Palmeiras vence por 2-0 no fim das contas. O Inter venceu por 2-1 o Vasco, afundando de vez aí o Vasco na zona de rebaixamento. O Flamengo passou por 3-0 no Grêmio de Soares, ali no Maracanã, num jogo também muito disputado. Não foi um jogo que você fala, nossa, um amasso do Flamengo, foi um jogão, mas no placar 3-0 para o Flamengo. Goiás 2, Fluminense 2, fechando essa rodada aí. O Fluminense também tá capengando, hein? Nesse início de brasileiro esperava-se mais do Fluminense ali, mas o Fluminense é o 5º colocado hoje. Quem fecha o G6 é o Grêmio, que perdeu de 3 do Flamengo. Aí você percebe como Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão subindo, vão se distanciando, e nesse momento são os 3 times que disputam a liderança e, consequentemente, o título. É lógico que ainda tem muita coisa para acontecer, o próprio Atlético Mineiro vai trocar de técnico agora, também pode surgir forte na disputa, mas chama atenção principalmente o desempenho do Botafogo, né? São 8 vitórias e 2 derrotas aí nessas 10 primeiras rodadas, tá muito bem o Botafogo, por isso que o Helder aí tá felizão no nosso chat. O Gonçalo é santista, tá mandando, meu Santos não ganha nem do Lanterna. A gente só não cai porque tem Vasco e Corinthians. Então, você tá puto com o Santos, imagina eu com o Corinthians, velho. E aí, essa é a classificação, a partir de cima, né? Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, Inter, fecham ali a turma dos 10 primeiros. E aí, do Fortaleza pra baixo, começa o desespero, né? O Santos ali em 13º, Bahia e Corinthians empatado em pontuação, os dois ali na boca da zona de rebaixamento. E Goiás, América, Vasco e Coritiba na zona de rebaixamento. Coritiba ainda não venceu depois de 10 rodadas, vai se consolidando como aquele time do rebaixamento antecipado, né? Quase todo ano no Campeonato Brasileiro tem esse time, parece ser o Coritiba esse ano, e o Vasco não tá muito longe não, hein? Só venceu na primeira das 10 rodadas. Vamos ver um pouco como essa rodada repercutiu ali no Twitter. As páginas flamenguistas primeiro, né? As menções, as hashtags, a qualquer coisa do jogo do Flamengo são as principais paradinhas em alta ali no Twitter. O Broca mandou, fase virou, hein? Um mês atrás teríamos tomado uns 75 gols no jogo do Grêmio. E realmente, foi um jogo que o Grêmio construiu muitas chances, mas acabou não fazendo nenhum gol. O Flamengo foi lá e venceu de 3-0. O Flamengo que tá 10 jogos invicto, dá pra dizer mesmo que a fase do Flamengo virou. E aí aqui a gente traz um videozinho do terceiro gol do Flamengo e a comemoração desse terceiro gol, que foi muito especial porque foi um gol marcado pelo Bruno Henrique, atacante que ficou quase um ano, né, afastado dos gramados, se recuperando de lesão grave no joelho, voltou e marcou o primeiro gol depois de um ano. Aí o Maracanã, já tava 2-0, ficou 3-0, o Maracanã explodiu ali, todo o elenco do Flamengo foi abraçar o Bruno Henrique ali, que ajoelha ao lado do gol. Vai aparecer até o goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha, atravessando o gramado ali para abraçar. Uma comoção, olha ele correndo ali. Saindo disparada, loucão ali para dar um abraço, velho. Foi uma comemoração bem emocionante. Para além da vitória, para além de um gol normal ali, um terceiro gol de uma vitória de 3-0, essa comoção de todos ali, da torcida e do time do Flamengo,
junto ao Bruno Henrique. O José Roberto aí, fiasco da gama. Parabéns a todos os vascaínos, tem uma ótima segunda-feira. José Roberto aí dando uma zoadinha no risco de o Vasco cair mais uma vez para a Série B. É um risco real, né? O Zico elogiou o Bruno Henrique e fez menção a esse gol do Bruno Henrique. Que emoção! E só quem passou por isso sabe e viveu o mesmo problema como eu. O que é viver esse momento. Parabéns à torcida do Flamengo e a todo o plantel que vibrou e homenageou. Você merece, Bruno Henrique, e que venham tantos outros momentos como esse. Aí já passando pro choque rei, pra vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, essa vitória se notabilizou por gols do Gabriel Menino e do Endrick, mas os dois gols com falha do zagueiro Arboleda, do São Paulo. E aí ressuscitaram uma foto de alguns anos atrás em que o Arboleda, quando já era jogador de São Paulo, posou com uma camisa do Palmeiras. E aí depois do jogo de ontem fica difícil não ressuscitarem essa imagem aí do Arboleda, que ontem foi um grande ajudante do Palmeiras na vitória do Clássico lá no Morumbi. Mas joga muita bola, inclusive foi aplaudido pela torcida do São Paulo no Morumbi ontem. Acho que dá pra dizer que ele foi perdoado pela torcida, mas que ontem ele foi protagonista ali da vitória do Palmeiras, foi, ou antagonista, né, pelo lado São Paulino. Quem também voltou a ser destaque, e como sempre pelo mesmo motivo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mais uma vez surtou, dessa vez ali no gramado, brigando ali, peitando o Caleri, o jogador do São Paulo. Teve um lance, dois lances seguidos do Caleri fazendo faltas nos jogadores do Palmeiras, aí numa dessas faltas o Caleri estava do lado do Abel, aí o Abel foi meio puto ali brigar, cobrar o Caleri peitou ele, os dois ficaram se peitando, o Abel até tomou um cartão amarelo nesse lance. Aí um repórter, setorista do São Paulo, Gabriel Sá, tuitou: tem quem ache normal o treinador sair da área técnica e peitar um jogador por uma confusão que aconteceu em campo? Abel é multicampeão e sabe muito de futebol, mas essa postura tem que ser advertida pela arbitragem. Foi com cartão amarelo, aí você pode ver de dar talvez um vermelho, num caso como esse e tudo mais. Mas é uma imagem que chama atenção, né? Durante o jogo, o técnico peitar um jogador adversário é, sei lá, meio no mínimo inusitado, né? O Coringa aí chegando no chat pedindo desculpa pela ausência nos programas. Relaxa, seu cachorro, tá tudo certo, tudo junto aí. Você é flamenguista? Falar do nosso Mengão. Abel já é caso psiquiátrico, mandou o Elder Dragon aí. Não sei, acho que ele faz tudo isso meio propositalmente até, viu? O Belém aí, Abel surta ganhando, imagina se estivesse perdendo, ia cometer um crime. Ah, o Rafael Claus, é verdade, o Rafael Claus, que apitou esse clássico entre São Paulo e Palmeiras, vai estar no Flow Esporte Clube, no nosso podcast aqui dos estúdios Flow, né? O canal Flow Esporte Clube, na quinta-feira, dia 15 de junho, essa quinta, às 3 da tarde, ao vivaço lá, participando, conversando com o pessoal do Flow Esporte Clube. Então, fica o convite para vocês aí, Rafael Claus. Para muita gente é o melhor árbitro do estado de São Paulo, né? E era o árbitro do clássico de ontem ali. Aí mais um tweet sobre o Abel, esse de um torcedor palmeirense. Vencedor, inteligente, expressivo, torcedor e passa do ponto, exclusivamente para defender os seus em campo. Leal ao clube, obcecado em vencer e aguenta qualquer pressão. Doa a quem doer, mas a real é que quem aponta o dedo pro Abel, no fundo, só queria ter um desses no seu clube. Então, apesar de tudo aí, tem muito palmeirense que segue apoiando o Abel e defendendo ele, mesmo nesses surtos, se assim a gente pode falar aí sobre o Abel Ferreira. Falando aliás, tinha um tweetzinho do Botafogo, né? Um dos shows da Taylor Swift que vai acontecer aqui no Brasil, que a gente falou no começo, vai ser no Newton Santos, que a gente falou no começo do programa, lá em novembro. E aí o Botafogo já tá fazendo graça com a Taylor Swift aí, imagens exclusivas de um tiquinho do show da Taylor Swift pra fechar o domingo. Pô, o social media do Botafogo tá feliz da vida, né? E aí meter a música da torcida do Botafogo cantando de fundo ali, com a Taylor Swift se apresentando. Ela vai se apresentar no estádio do Botafogo, no Newton Santos, em novembro. Tá feliz, né, Elder Dragon? Você é mais o Luiz Castro. Perfis vascaínos felizes aí com a manutenção do Barbieri no comando do Vasco, né? O Vasco, a gente mostrou, é um dos protagonistas desse Campeonato Brasileiro pela parte de baixo da tabela, e a torcida do Vasco, a cada rodada que passa, pede mais aí a saída do Barbieri, mas a diretoria ali, a SAF que comanda o Vasco, vai mantendo o Barbieri. E do lado do Corinthians também, o caos ali, protestos. Essas imagens que vocês estão vendo são do Parque São Jorge, a sede social do Corinthians, na zona leste aqui de São Paulo. E na noite, de sábado para domingo, depois do empate contra o Cuiabá, bombas, rojões foram jogados por torcedores lá dentro da sede. Essa imagem aqui mostra um portão ali de entrada
quebrado, estilhaçado aqui o portão de vidro. E essa outra imagem aqui mostra as bombas estourando lá dentro. Então esse é o climinha aí para clubes como o Vasco, como o Corinthians, depois de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Que situação, hein?